Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Carmo, São José, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. O primeiro dos mandamentos, o resumo da lei, só será melhor compreendido quando tivermos uma noção mais justa da santidade. Afinal, caros fiéis, dificilmente nós conheceremos alguém que declara não amar a Deus. Podemos encontrar pessoas que declaram não acreditar em Deus, mas neste caso não se trata de amor ou ódio, trata-se simplesmente de ateísmo. Por outro lado, dentre aqueles que creem na existência de Deus, todos ou praticamente todos reconhecem o dever de amá-lo. Mas avancemos nosso argumento. Fazendo abstração das falsas religiões, das seitas, das opiniões particulares, tomemos unicamente o caso dos católicos batizados. Dentre os católicos batizados, que creem em Deus e dizem amá-lo, como é a vida de um católico batizado? De que maneira um católico batizado pratica o primeiro dos mandamentos? Para responder à questão, não é necessário uma vasta pesquisa de campo. Bastaria que cada um de nós recordasse dos próprios familiares, amigos e próximos. Como é a vida daquelas pessoas que conhecemos, que receberam o batismo na igreja, que creem em Deus e dizem amá-lo? É muito provável que nós constataremos uma grande e profunda diferença de vida entre os católicos que conhecemos, isto é, que creem em Deus e dizem amá-lo. Mas avancemos novamente o nosso argumento. Dentre as pessoas que conhecemos, que receberam o batismo na igreja, que creem em Deus e dizem amá-lo sobre todas as coisas, como é a vida de um católico que diz amar a Deus sobre todas as coisas. A diferença desta vez pode ter diminuído, mas uma diferença considerável ainda permanece. Sejamos sinceros, caros fiéis, mesmo dentre aqueles católicos que dizem amar a Deus sobre todas as coisas, a diferença de vida entre eles continua grande, e não deveria ser o caso. Afinal, apesar da diversidade de circunstâncias, famílias diferentes, costumes diferentes, profissões diferentes, dentre outras diferenças relevantes, apesar da diversidade de circunstâncias, os católicos que dizem amar a Deus sobre todas as coisas deveriam ter um modo de vida muito semelhante, porque a caridade, esta virtude infusa no batismo
que dá valor sobrenatural às nossas obras. Em suma, a caridade deveria unificar as mais diferentes vidas, as mais longínquas famílias, as mais distantes culturas, as mais diversas profissões. Um católico que diz amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo abstração da diversidade das circunstâncias, um católico que diz amar a Deus sobre todas as coisas, deveria ser muito semelhante a outro católico que também diz amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a caridade é o que move e unifica todas as suas obras. É por caridade que fazem tudo o que fazem. Amar a Deus sobre todas as coisas, caros fiéis, não consiste em ter um sentimento religioso, um sentimento de respeito pelas coisas santas. Amar a Deus sobre todas as coisas não consiste em cumprir certas devoções periodicamente, como quem procura a igreja somente nos dias de novena a Nossa Senhora, em certas procissões do ano, ou então quando precisa obter alguma graça particular. Por outro lado, resta-nos saber quem cumpre fielmente a lei de Deus, por exemplo, pela observância do preceito dominical, pela abstinência da carne nas sextas-feiras, além dos deveres da oração cotidiana, da fuga das ocasiões próximas de pecado, da prática da confissão regular e da comunhão frequente. Em resumo, um católico consciencioso dos seus deveres, este por acaso ama a Deus sobre todas as coisas? O católico que vive na graça santificante, de fato, ama a Deus sobre todas as coisas, na medida em que a graça santificante une a alma a Deus e exclui o estado de pecado grave. Portanto, todos aqueles que dizem amar a Deus e dizem amá-lo sobre todas as coisas, mas que resumem a sua vida espiritual a algum confuso sentimento religioso ou a certas obras exteriores, estes tragicamente não amam a Deus de modo algum, porque vivem a fé católica de modo supersticioso, servindo-se de Deus em benefício próprio, ao invés de servi-lo e amá-lo. Amar a Deus, caros fiéis, não consiste em servir-se de Deus em benefício próprio, consiste em amar a Deus, de certo modo, em benefício do próprio Deus, ou seja, da manifestação da glória de Deus no mundo. Porque Deus é sumamente bom e amável, e nada nos beneficiaria mais, nada nos realizaria mais do que aderir de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito ao sumo bem, para pôr-se a serviço do plano da providência, para pôr-se a serviço da manifestação da glória de Deus no mundo. Isso significa, caros fiéis, que a alma em estado de graça não ama e não serve a Deus em detrimento da própria felicidade, em detrimento da própria realização. A alma em estado de graça adere a Deus como a sua própria felicidade. O cerne da questão está neste ponto.
Para amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso aderir a Deus como a própria felicidade, isto é, como o sumo bem. Enquanto um católico não identifica Deus com a sua felicidade, ele não tem praticamente nenhum motivo profundo para viver na graça santificante e evitar os pecados graves. Se ele evita os pecados graves e procura não perder a graça santificante, o motivo será frequentemente o temor da condenação eterna. Mas ainda assim, ele terá interesse em construir, de algum modo, a própria felicidade na terra com criaturas, porque não reconhece na religião católica nenhuma vantagem pessoal para além da preservação da condenação eterna. Não é tanto o desejo do céu que o atrai, é sobretudo o temor da condenação que o convence a evitar os pecados graves. Portanto, o católico que não identifica Deus com a sua felicidade reduz o amor a Deus à fuga dos pecados graves. Serve a Deus com espírito de escravidão e conserva seu coração cativo pelo apego a muitas criaturas. É por essa razão que mesmo dentre os católicos que dizem amar a Deus sobre todas as coisas, há uma grande diferença de vida. Ama a Deus sobre todas as coisas quem vive no estado de graça. Mas há quem viva na graça santificante, reduzindo a sua prática católica a um mero temor da condenação eterna, e há quem viva na graça santificante, aderindo a Deus como a sua própria felicidade. Dito isso, se Deus é a nossa felicidade, não apenas na luz da glória, mas desde já nesta vida, se nada torna o homem mais feliz neste mundo do que o estado de graça, do que a união com Deus, se nada neste mundo supera a paz de consciência da alma unida a Deus, então precisamos admitir que todos os deleites, todas as consolações, todas as riquezas, todas as honras, em suma, todos os bens criados, ou servem à união com Deus, ou não servem para nada. Ou as criaturas estarão a serviço da nossa união com Deus, o sumo bem, ou irão causar um desequilíbrio, uma desordem que rouba em maior ou menor grau a primazia que cabe a Deus. Ou Deus é a nossa felicidade sempre, em todo o tempo, em toda parte, em todas as coisas, ou julgamos que em alguns casos parece-nos que a criatura pode realizar-nos mais do que o próprio Deus. Este combate, caros fiéis, este combate que pretende devolver a Deus o lugar que cabe-lhe sempre na nossa vida, que pretende reconhecer em Deus a nossa plena felicidade, que não aceita dividir com nenhuma criatura o poder de fazer-nos plenamente felizes. Este combate que pretende buscar em Deus e somente em Deus a suma felicidade e ordenar todas as coisas à posse dessa felicidade. Em suma, este combate é o combate da santidade. Se alguém, algum dia, descreveu-nos a santidade
como se fosse a busca do sofrimento por si mesmo, como se fosse a fuga de todas as consolações sensíveis, por serem consolações sensíveis, como se a santidade fosse a negação de todos os afetos e de todos os sentimentos. E se alguém não nos descreveu a santidade, isso está mais próximo do delírio budista ou, no melhor dos casos, do estoicismo grego. A santidade não é a fuga ou a negação dos bens sensíveis, não é a busca e o prazer no sofrimento. A santidade consiste em devolver a Deus o lugar que cabe-lhe, a saber, o poder de fazer-nos plenamente felizes, não apenas na luz da glória, mas desde já nesta vida. E isso, ainda que em meio aos piores sofrimentos e privações, ainda que faltem-nos muitas consolações. Com efeito, as consolações podem faltar-nos, os sofrimentos podem inundar a nossa alma de angústia e tristeza, mas enquanto um católico adere a Deus de todo o seu ser, ele pode sofrer o efeito da dor, da angústia e da tristeza, mas não a infelicidade. Por outro lado, as consolações podem multiplicar-se, as riquezas e as honras podem estar à nossa disposição, mas enquanto um católico adere a Deus de todo o seu ser, ele se servirá dos bens sensíveis na justa medida em que o bem sensível pode servir à posse da felicidade. Em outras palavras, o católico se serve dos bens sensíveis em ordem a algo superior, muito superior do que o prazer, a riqueza e a honra, que é a felicidade. Pois a felicidade é um estado permanente e não transitório. A felicidade é um estado permanente no qual a alma possui um bem que a realiza. A santidade, portanto, caros fiéis, consiste em devolver a Deus o lugar que cabe-lhe em nossa vida, o direito de fazer-nos plenamente felizes desde esta vida, porque Ele é o sumo bem, o único que pode saciar o nosso desejo de felicidade. Somente pelo combate da santidade que poderemos cumprir sempre o primeiro dos mandamentos. Mais do que isso, amar a Deus sobre todas as coisas, pelo combate da santidade, consiste em subordinar a própria felicidade à glória de Deus. Ou seja, nada nos fará mais felizes do que ocupar o lugar que cabe-nos na ordem da providência. Nada nos fará mais felizes do que ocupar o lugar que cabe-nos na ordem da providência. Nada nos fará mais felizes do que sofrer os sofrimentos que Deus quer que soframos, as adversidades que Deus quer enviar-nos, os prazeres, riquezas e honras dos quais quer privar-nos. Em suma, nada nos fará mais felizes do que aceitar não apenas os bens que Ele não cessa de enviar-nos, mas inclusive aceitar os males que Ele precisa enviar-nos a fim de fazer-nos crescer no amor a Ele, no ódio ao pecado e no desapego às criaturas.
Caros fiéis, o combate da santidade, portanto, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, em devolver-lhe o direito de fazer-nos plenamente felizes, é também o amor da própria cruz. Se Deus pode e quer fazer-nos felizes, se somente Ele pode plenamente fazer-nos felizes, e se ainda assim Ele põe uma cruz sobre os nossos ombros, então devemos amar a cruz pela qual Ele conduz cada um de nós ao céu. A cruz que evita-nos o inferno, a cruz que purifica-nos dos nossos pecados, a cruz que cura-nos da mesquinhez, da pequenez de espírito, do orgulho e de tantos outros vícios. Em suma, devemos amar a própria cruz, devemos aceitar os sofrimentos e privações que a providência reservou a cada um de nós como o caminho da santidade, o caminho da plena felicidade. Qualquer outro caminho, ainda que forrado de prazeres, riquezas e honras, será um caminho que, em última instância, aumentará nossos sofrimentos, angústias e tristezas, porque as criaturas sempre passam. As criaturas não podem produzir felicidade, um estado permanente em que a alma possui um bem que a realiza. As criaturas, porém, sempre passam. Por essa razão, disse o padre jesuíta Jean-Nicolas Groux, pouco importa qual seja a nossa santidade, é preciso que ela seja moldada na santidade de Nosso Senhor, que é a nossa única fonte, o único exemplar de toda santidade. Não existe santidade que não esteja moldada na santidade de Nosso Senhor. Não existe amor a Deus que não esteja moldado no amor de Nosso Senhor pelo seu Pai. Não existe felicidade maior do que a de Nosso Senhor cumprindo a vontade do Pai, mesmo em meio aos tormentos da cruz. Portanto, nós devemos amar a nossa cruz, porque foi na cruz que Nosso Senhor deu o supremo exemplo de santidade. Foi na cruz que Ele expressou maximamente o amor ao Pai. Foi na cruz que Ele realizou plenamente a vontade do Pai. Daqui por diante, caros fiéis, não devemos mais olhar o crucifixo como um enfeite numa parede, tampouco como um objeto santo diante do qual elevamos o espírito em oração, ou como a representação de Deus encarnado. O crucifixo é mais do que isso. Nosso Senhor crucificado é o nosso ideal de santidade. Ele clama silenciosamente na cruz, seja aquela cruz de madeira, de gesso ou de metal. Ele clama silenciosamente que não existe santidade sem amor à cruz. Não existe santidade fora da ordem estabelecida pela providência a respeito dos sofrimentos que Deus quer, sim, enviar-nos, para aumentar o nosso grau de graça nessa vida e de glória na eternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, devolver a Deus o direito de fazer-nos felizes, consiste também em amar a própria cruz, pela qual Deus é amado mais do que as criaturas, pela qual Deus faz-nos felizes pela conformidade da nossa vontade à sua santíssima vontade, pela qual o homem entrega-se sem reservas ao beneplácito do Pai. Amemos a cruz,
porém, não mais como meros espectadores do mistério da paixão. Amemos a cruz, unindo a nossa carne à carne crucificada de nosso Senhor, aceitando os sofrimentos que Ele quer enviar-nos em união aos sofrimentos da paixão. Amemos a cruz, que configura-nos plenamente à vontade de Deus, fonte de nossa felicidade. Amemos a cruz, moldando a nossa santidade à santidade de nosso Senhor, fonte e modelo de toda a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.